Graça e paz. Amém. Eu sei que, assim como eu, cada um de vocês tem as suas preocupações, né? Nós temos as nossas preocupações, mas eu quero pedir que você deixe todas as suas preocupações agora nas mãos de Deus e tenta um pouco desligar da segunda-feira que vai chegar, das contas. Eu sei que é difícil, dos problemas, das lutas. Deixa nas mãos de Deus e entregue agora o seu coração, a sua alma, e deixe que o Espírito Santo fale com você. Não deixe que nada te atrapalhe, tá bom? A mensagem que eu quero trazer hoje para a nossa meditação tem como tema rompendo as barreiras da aparência. Rompendo as barreiras da nossa aparência. Eu não coloquei nossa ali, que vai ficar muito grande o tema, mas eu quero tratar um pouco com vocês dessa nossa preocupação com a nossa aparência. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Abra a tua Bíblia. Se você quiser acompanhar também, nós vamos projetar. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 40 a 45. Rompendo as barreiras da imagem. Feche os teus olhos mais um pouco, mais alguns instantes. Senhor, em concordância com tudo que já foi falado aqui, já foi lido na tua santa palavra, em concordância com todas as orações feitas aqui, Senhor, também quero pedir para que o Senhor venha me dirigir e nos dirigir neste momento. Que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, possa nos conduzir neste momento, que a tua santa palavra será lida e nós, por causa da tua misericórdia, por causa de Jesus, vamos ouvir a tua voz por intermédio do teu Espírito. Fala conosco, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Uma prévia antes da gente ler. Muito embora Marcos ele vai registrar aqui um fato corriqueiro até, é uma circunstância muito comum que existem nos evangelhos, que é Jesus curando uma pessoa. É isso que Marcos vai registrar aqui. Em especial, um homem leproso. É muito comum nos evangelhos, né, nos 4 evangelhos, nós vemos algum registro de cura de Cristo. Mas esse em especial, ele tem algumas peculiaridades. E eu quero, na verdade, meditar nessas peculiaridades que esse texto nos oferece. Marcos ele registra aqui, irmãos, uma pessoa sem nome. Nós não sabemos o nome desse homem. É um anônimo. Não sabemos quem é a família, também não diz aqui. A única coisa que nós sabemos, a única característica que Marcos dá desse homem é que ele era um leproso. Nada mais do que isso. Essa era a identidade desse homem. Ele era um leproso. E esse homem, irmãos, ele estava condenado a viver o resto da sua vida com essa doença, afastado da sociedade, porque assim era feito com os leprosos. Enquanto hoje nós temos tratamentos para a hanseníase, e até cura, né? Nós temos até cura para essa doença. Não sei se vocês já visitaram o Hospital Pirapitingui. Ali é um local que, até onde eu saiba, eu já até fui lá, cuidava disso. Acho que continua cuidando de pessoas que têm essa enfermidade. Mas naquela época não era assim. Naquela época um leproso ele era
retirado da cidade. Ele era levado para fora da cidade, até que essa doença consumisse mortalmente essa pessoa, porque essa doença também vai gerando muitas infecções, né? E naquela época lá, a higiene não era uma coisa muito, né, o saneamento, não existia essas coisas, então as doenças, as infecções, elas não eram controladas. Mas vamos conhecer então melhor essa história. Acompanhe comigo aí, por favor, ou dá projeção se você quiser, os versos 40 a 41 somente. Diz assim, no relato de Marcos: aproximou-se dele, de Jesus no caso, né? Um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse: quero, fica limpo. Interessante. E eu quero falar mais um pouco sobre a situação desse leproso. Além do trauma causado pelo diagnóstico dessa doença, era um trauma, era um choque, ser diagnosticado com lepra, porque ele sabia que não tinha mais cura. E esse diagnóstico ele era laudado pelo sacerdote. E além disso, o leproso ele tinha que abandonar tudo e sair do meio da cidade. Vamos pensar aqui que ele tinha uma família. Vamos montar na nossa cabeça que ele tinha uma esposa e 2 filhos. Marcos não diz, nós estamos só montando para entender melhor a história. A partir do momento que o sacerdote disse para ele: olha, você tem lepra, ele saía daquele lugar, chegava na sua casa, se despedia da esposa, se despedia dos filhos e ia embora para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Tinha que abandonar tudo e se isolar. Pelos arredores da cidade, e havia também colônias de leprosos, chamadas de leprosários, onde ali ficavam os leprosos. E essa doença, conhecida hoje como hanseníase, ela atingia pelo menos 4 âmbitos da vida de uma pessoa. E eu quero falar um pouco desses âmbitos, porque é importante para nós tentarmos sentir um pouco o que aquele homem estava sentindo. O primeiro âmbito era o âmbito social. Por quê? Porque a lepra isolava a pessoa. A pessoa tinha que sair do meio da cidade, porque era uma doença contagiosa, né? A forma de contágio é meio parecido com o da gripe, pela saliva, né? A pessoa espirrar. E como não tinha controle, não era maldade dos sacerdotes, não era maldade das pessoas, é porque não tinha controle. Não tinha como controlar. A única forma de controlar a lepra era levando o leproso para um local onde ele não tivesse contato com outras pessoas. Se algum desavisado se aproximasse de um leproso, o leproso de longe ele já tinha que gritar: imundo, imundo! E assim a pessoa se afastaria dele, quando não usava um sino, talvez acho que no pescoço, que também identificava ele como um leproso. Um segundo âmbito que essa doença atingia era o âmbito religioso, porque essa doença apontava a pessoa como impura. Um leproso era impuro, então ele não podia ir ao templo, ele não poderia ir frequentar a sinagoga. Se não existia assistência médica para um leproso, muito menos religiosa. Pensa numa pessoa que está literalmente numa situação de desamparo total. A lepra também era vista como um resultado da ira de Deus. Então também poderia ser visto como uma pessoa amaldiçoada. Um terceiro âmbito que essa doença atingia era o âmbito físico da pessoa. Porque a lepra, ela vai penetrando na carne, ela causa mau cheiro, e gradativamente o leproso ele vai perdendo partes do corpo, e eu creio que pelas extremidades, as pontas do dedo, talvez também a ponta do nariz. Isso era inevitável, isso ia acontecendo com o leproso. E o último âmbito, que não poderia deixar de falar aqui, é o emocional.
Porque além de ser separado da família, ser separado do âmbito social, não poderia ter contato com ninguém. Ele tinha que conviver com a sua deformação gradativa, além de perder partes do corpo, surgiam como se fosse crostas, escamas, ia deformando a pessoa, é uma coisa horrível. Além disso, ele tinha também que conviver com o fato de que não havia cura e ele estava condenado a viver assim o resto de seus dias. Era uma situação inclemente, a situação desse homem aqui. E a aparência dele denunciava, um leproso não tinha como esconder que era um leproso. As pessoas viam, quando tinha o sininho, ou quando viam que a pessoa estava deformada, não tinha como ele esconder. E foi exatamente dessa forma, leproso, já talvez com algumas marcas da doença, que ele rompe aí as barreiras do estigma religioso, do estigma social, e se achega até a Jesus. Ele não poderia, vejam bem o que eu quero dizer para vocês, ele não poderia ter feito isso que ele fez, era contra a lei. Ele não poderia ter saído do leprosário, ele burlou a lei, ele burlou os estigmas, ele burlou, quem sabe até a sua esperança morta, para tentar se achegar até Jesus. E como eu sugeri para os irmãos, como tema dessa exposição, eu quero pensar com vocês sobre um dilema que nós temos, olhando para a história desse homem. Agora falamos do dilema dele, agora eu quero falar do nosso dilema de manter uma aparência. É um dilema isso. O dilema de manter uma imagem que não condiz com aquilo que está dentro de nós. E os irmãos, eu creio que concordam comigo, que esconder-se por trás de uma aparência é um mal que sempre está nos assediando. É ou não é? Nós somos assediados por isso. Nos esconder por trás de uma aparência bonita. Nós somos constantemente tentados a esconder as feridas da nossa alma, a esconder as nossas enfermidades da nossa alma por trás de uma boa aparência. E por que nós fazemos isso? Porque nós queremos dar a impressão para as pessoas de que nós estamos bem, não é isso? De que nós não temos nenhum problema grave, vamos dizer assim, que não há nada de errado. Quem sabe esconder as nossas fragilidades por trás de uma bela roupa. Um terno é uma roupa que esconde bem, né? Um terno é bonito, a pessoa fica bonita por trás de um terno. Mas vocês não conseguem ver o que há dentro dessa pessoa que está usando um terno. Mas esse homem, que nós não sabemos o nome, não tinha como esconder o seu mal. Isso era visível. E eu pensando aqui na situação dele, creio que um dos sentimentos que ele carregava era vergonha. Devia ser, é vergonhoso, porque era estigmatizado, né? Humilhação, né? Era visto como uma coisa, como eu disse para vocês, terrível. Mas olha só que interessante, foi justamente isso, essa situação que o levou até Jesus como um leproso. Parece redundante, né? Mas foi exatamente isso, porque ele não tinha como disfarçar a sua lepra. Então ele vai até Jesus como um leproso. Ele não tinha como se esconder do Jesus. E eu creio que Jesus não estava só. E eu pensando aqui, imagino que quando ele chega perto de Jesus, os seus discípulos correm para trás. Porque é uma doença contagiosa. Todo mundo fica para trás e só Jesus fica de frente com ele. É duro quando a gente não consegue mais esconder. Nós não conseguimos esconder mais o que há de errado conosco.
E eu penso que um dos motivos é o receio que nós temos daquilo que as pessoas vão pensar de nós, é ou não é? Nós temos um enorme receio daquilo que falam ou que pensam de nós. O que vão pensar de mim? Não, o que vão pensar de mim se eu falar das minhas fragilidades? O que vão pensar de mim se eu falar dos problemas que existem na minha família? Se eu falar aqui dos meus problemas, das minhas falhas, dos meus erros? E nós nos escondemos por trás de uma aparência. Esse receio, ele faz com que nós vivamos colecionando máscaras. E no decorrer da nossa vida nós vamos criando personagens que nós interpretamos diante das pessoas, mas que na verdade não tem nada a ver conosco. Não sou eu. E essa atitude, irmãos, ela pode denunciar uma fé estampada. É uma fé de estampa, é só para ver, né? É como a roupa, é só para mostrar. E essa fé de estampa, ela é uma fé dopada. Já ouviram, né? Doping, dopada pela preocupação de manter uma imagem que na verdade não somos nós diante das pessoas. Provavelmente vocês já ouviram a história, eu não sei se ela é verídica, da criança que fala para a mãe que gostaria de morar na igreja, porque na igreja o pai era super gente fina, mas na casa ele descia o reio, era um cavalo. E quando eu falo cavalo, irmãos, eu estou falando cavalo, o animal, que dá coice, que é bruto. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas nós conhecemos essa história. E por causa disso, irmãos, vocês percebem que isso vai aprisionando a gente? Porque sem perceber, se nós cultivarmos isso, nós vamos mantendo um relacionamento com o Senhor, um relacionamento muito superficial. E quando eu digo aqui superficial, é um relacionamento sem sinceridade com o Pai. Mesmo Ele sabendo quem eu sou, eu não conto para Ele quem eu sou. Só que aí nós temos uma verdade. Mesmo o Senhor sabendo o que há por trás das nossas belas roupas e do nosso belo sorriso e dessa bochecha fofinha, não é, Sérgio? Ele não vai me privar de cair em mim mesmo. Já ouviram aquele termo? Aquela pessoa caiu em si. De cair em si. O Senhor não vai me privar, nem a mim e nem vocês, de cair em si. De olhar para nós com a ótica do Espírito Santo e ver quem nós realmente somos. Esse operar do Espírito Santo, ele nos leva a reconhecer, irmãos, que nós carregamos conosco muitas coisas. Vícios, pecados, comportamentos que não condiz com a nossa imagem. Uns são brutos demais, outros fracos demais, depressivos demais, outros violentos. É a esposa que briga com o marido que parece uma guerrilheira. É o marido que briga com a esposa, que trata mal, trata melhor o cachorrinho do que a esposa. E nós vamos nos escondendo por trás dessas coisas. Que somos falsos às vezes, consumistas. E quando nós percebemos que a nossa aparência é antagônica à nossa essência, é diferente, aí nós tomamos um choque. Credo, eu sou isso aqui? Nós tomamos um choque conosco mesmo. E eu quero dizer para você que esse choque não é ruim, ele é bom. Nós precisamos ter, irmãos, esse choque que nos leva a apresentarmos a Jesus exatamente como nós somos.
sem disfarce, sem máscaras, com a coragem daquele homem que não tinha como se esconder, e chegarmos a Jesus e dizer: Senhor, eu preciso ser purificado. O Senhor precisa mudar a minha vida. Eu preciso ser transformado. E é assim, eu creio que é assim que a cortina de fumaça se dissipa e nós conseguimos enxergar e nos achegar ao trono da graça de Deus. Exatamente como nós somos. Mas ainda aqui há um outro fato muito interessante. Marcos diz que Jesus se compadeceu profundamente daquele homem. Jesus não ficou com medo. Jesus também não apontou o dedo para ele: você não deveria ter saído daquele lugar do leprosário, o que você está fazendo aqui? Vou denunciar você para o sacerdote. Marcos diz que Jesus sentiu uma compaixão profunda. E eu quero aqui comentar com os irmãos que eu creio que Jesus, ele curava as pessoas por causa da sua compaixão. E vocês vão entender melhor porque eu estou dizendo isso. Jesus, ele sentiu, e eu acho que ele sentia a angústia das pessoas e o pesar das pessoas. Isso, se eu não me engano, é empatia. Ele se colocava no lugar das pessoas. Então, quando ele chega para Jesus, talvez receoso: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Jesus disse: quero, fica limpo. Então, o que acontece é exatamente isso. Verso 42. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Que coisa linda. Agora, irmãos, olhando para isso, por que não acreditar que Jesus se sensibiliza com os nossos dilemas? Por que duvidar que Jesus também se compadece de nós? Por que não ir a Jesus como nós somos? Se quando nós vamos a Jesus, nós estamos indo à fonte da vida, à fonte do perdão, à fonte da paz, à fonte da salvação, à fonte da transformação. Por quê? O que te detém, irmão, irmã? O que nos detém de ir até Jesus? Se Ele é compassivo. Como diz os argentinos, o que passa? Jesus nunca deixará de nos tocar se nós formos a Ele como nós somos. Não tenho dúvida. Aquele homem sentia necessidade de ser curado porque tinha uma doença terrível, incurável, e somente Jesus poderia curar. A lepra, eles costumavam dizer que era mais fácil ressuscitar um morto do que um leproso ser curado. E Jesus, rapidamente, ele diz: quero, fica limpo. E a palavra diz que ele ficou limpo. E eu penso aqui comigo, irmãos, eu quero tirar um pouco desse peso de mim, porque eu já sou meio pesadinho, e eu quero dividir com vocês esse peso. Por que nos esconder por trás da aparência, se o trono da graça, da libertação, da cura para nossas almas são tesouros que estão nos céus e que não tem limite? A graça não tem limite. A cura não tem limite, não tem controle de medidas. Deus não dispensa a sua graça a conta-gotas. Ele derruba um mar, uma cachoeira de graça sobre as nossas vidas. Por que então nos esconder por trás de uma aparência? Por que temos tanto receio de chegarmos a Jesus, mostrando a Ele a nossa condição real? De mostrar a Ele o que está escondido por trás da nossa imagem? E nós com isso deixamos de viver uma vida tão gostosa, plena, cheia do Espírito Santo, cheia de glória em glória.
A resposta afirmativa de Jesus para aquele homem, quando ele diz, quero, mostra a disposição amável, compassiva de Jesus nos receber, quando nós clamamos por misericórdia. É por isso que Davi pedia tanta misericórdia nos Salmos, porque sabe que Deus é rico em misericórdia. Quem sofre com isso somos nós mesmos, irmãos. Por que não experimentar esse amor tão profundo e tão revolucionário em minha vida, se a porta do céu está aberta para nós? Tudo o que temos que fazer é ir até Jesus como nós somos. Não é fácil? É simples. É nos achegarmos ao Senhor e falar, Senhor, o que eu sou é isso aqui, ó. O Senhor pode me purificar? E Ele disse, quero, fica limpo. E eu vejo tantas pessoas ficando enfermas emocionalmente por causa disso. Amarguradas, ranzinzas, perdendo a paciência, entrando em depressão. Irmãos, esse poder que cura, esse poder de Cristo que limpa e me torna uma nova criatura, isso é muito importante. Me tornar uma nova criatura. Esse é o mais importante de tudo. Isso não surge do nosso fator biológico humano. Por nós mesmos nós não podemos ser novas criaturas. Alguém ficou bravo, né? E nesse ponto, irmãos, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, que são ferramentas importantíssimas para a cura das emoções, elas nada podem fazer por nós. Mas é pelo poder sobrenatural, justificador e transformador de Cristo que nós somos perdoados, libertos, justificados e transformados em novas criaturas. O que nós precisamos fazer é ir até Jesus da forma que nós somos. Mas o texto ele segue, nós vamos terminar os últimos versos. Acompanhe da sua Bíblia, ou aqui da projeção, os versos 43 a 45. Fazendo-lhe então veemente advertência, Jesus logo o despediu e disse, olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Esse homem ele ficou tão feliz, mas tão feliz que ele fez uma atrapalhada. Jesus falou para ele, olha, não conta para ninguém, vai ao sacerdote, porque se o sacerdote é ele quem diagnostica a lepra, é ele quem também vai laudar que a pessoa está curada. Então vai ao sacerdote, faz a oferta que Moisés mandou e fica, não conta para ninguém. E o que ele fez? Botou no Cruzeiro do Sul, colocou no Jornal Ipanema, colocou no Estadão, colocou no site do Yahoo, colocou em tudo quanto é lugar. Vou resumir tudo, ele pôs no Facebook. E aí o que aconteceu? Jesus ele não tinha mais como entrar nas cidades, porque as pessoas amontoavam, corriam até Jesus para ser curadas. Mas aqui tem uma coisa interessante. Por que Jesus deu essa ordem a ele? Ora, se Jesus cura, porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele curou aquele homem? Não é uma coisa esquisita? Para ser melhor, uma coisa interessante.
E olha só, irmãos, que legal. O próprio Evangelho de Marcos nos responde isso. Olha isso daqui, Marcos 1,38. Jesus, ele estava respondendo aqui Pedro, e disse assim: disse-lhe porém Jesus, porém lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Agora guardem isso que Jesus está dizendo: pois para isso é que eu vim. Porque Jesus não queria que todo mundo soubesse que Ele curava, porque Jesus não veio para curar a enfermidade das pessoas. Jesus veio para pregar o Evangelho. E Ele queria entrar nas cidades e pregar o Evangelho. Só que aqui já não dava mais. Jesus diz: eu vim para pregar o Evangelho. Mas quando Jesus via as pessoas perseguindo Ele de um lado para o outro, pedindo misericórdia, Ele se compadecia. Ele não aguentava. Ele sentia uma profunda compaixão. Ele absorvia a angústia, o pesar dessas pessoas. Tanto é que a raiz da palavra original do termo compaixão no Novo Testamento também quer dizer entranhas, intestino. Isso significa que quando Jesus se compadecia, era algo que mexia profundamente com Ele. Por isso Ele curava as pessoas. Ele não conseguia ver alguém sofrendo. Ele tinha dó, não era dó, era compaixão. Ele sentia o profundo pesar daquelas pessoas. E Ele também curava. Ele não rejeitava. Ele não negava a cura. Era algo que de certa forma movia Jesus a olhar para aquelas pessoas com misericórdia, com graça. Irmãos, o meu desejo nessa manhã para a tua vida e para a minha vida, a minha oração é que, crendo no poder e na compaixão de Jesus, nós possamos nos achegar a Ele como nós exatamente somos. Vai com fé. Vai com fé. Jesus não rejeita uma pessoa sincera. Jesus não rejeita um leproso. Jesus não rejeita um leproso que tem a lepra na carne. Jesus também não rejeita um leproso que tem a lepra na alma. A doença na alma. Só que a da alma nós escondemos. Vai até Jesus. Porque a resposta Ele já nos deu: eu quero tocar em você. Fica limpo. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus.